Pessoal, estou gravando essa videoaula para fazer a correção das atividades da terceira semana do volume 3 dos PETs. Atividade 1. Observe o mapa dos principais blocos econômicos mundiais e responda as perguntas. Aí está mostrando os principais blocos econômicos regionais, né, do mundo. Um mapa de 2016. De qual bloco o Brasil faz parte? Quantos países compõem esse bloco? Bom, o Brasil faz parte do Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul. São 5 países que compõem esse grupo, sendo Argentina, Brasil e Uruguai os membros permanentes, né? Também são os signatários, ou seja, quem criou o grupo, esse bloco, foram esses 3 países. E, posteriormente, Chile e Bolívia entraram também como membros associados. A Venezuela já fez parte do grupo por algumas vezes, mas em detrimento da sua política, né, interna muito conturbada, ela não faz parte do grupo, do bloco mais. B. De acordo com o mapa, existem países que fazem parte mais de um bloco econômico? Quais? Bom, gente, de acordo com o mapa, há vários países que fazem parte de mais de um bloco econômico. Inclusive, eu nem citei todos, porque são muitos. A lógica dos blocos econômicos é uma lógica do mundo globalizado. Então, vai ter essa característica aí de um país fazer parte mais de um bloco econômico, né? E vários países vão ser caracterizados por isso, né? Aí eu dei só o exemplo: Estados Unidos, Canadá e México, que participam do NAFTA e da APEC, ok? 2. Observe o mapa da regionalização norte e sul e faça o que é pedido. Mundo regionalização norte e sul. Gente, só para lembrar, aí tá de rosa o sul e de bege, né, essa cor aí, o norte. Só para lembrar vocês, essa regionalização não é uma regionalização de orientação cartográfica, orientação geográfica. É uma regionalização socioeconômica, ok? Por isso que tem inclusive aí países que estão no norte em termos de localização geográfica, que estão situados no sul nesse caso, e vice-versa, ok? A maioria dos países faz parte do bloco do norte ou do bloco do sul? A maioria dos países faz parte do bloco do sul. Basta observar o mapa que a gente vê isso. B. Como o Brasil está classificado nessa regionalização? Se comparar com o mapa geopolítico mundial, onde a divisão é através da linha do Equador, a classificação do Brasil se altera? Justifique. O Brasil está classificado no sul. A posição do Brasil não se altera em relação ao mapa geopolítico, porque esse mapa geopolítico, já que ele segue a linha do Equador, o Brasil continua sendo localizado no sul, né? Basta ver onde passa, onde corta a linha do Equador aí, né? Inclusive na regionalização feita com base de orientação geográfica, cartográfica, o Brasil se situa no hemisfério sul, ok? 3. Explique por que até a Segunda Guerra Mundial não se falava em 2 mundos, desenvolvido e subdesenvolvido. Eu coloquei aí, gente, porque não havia dados que comprovassem isso, não havia tanta informação, o mundo não era tão globalizado como atualmente para a gente fazer esse tipo de definição, né? Eu vi até algumas respostas, andei pesquisando aí, de pessoas, de professores, inclusive, falando que é porque não havia essa discrepância entre desenvolvidos e subdesenvolvidos antes da Primeira Guerra Mundial. Eu não concordo com isso, até porque a Primeira Guerra Mundial ela vai culminar por causa do nacionalismo, por causa do imperialismo dos países europeus. Então esses países já eram os países desenvolvidos da época, né? Por exemplo, o continente africano, os países do continente americano, do continente asiático, nessa época eram muito menos desenvolvidos, ainda mas em vários desses lugares que eu citei, mas nessa época ainda mais, né, menos desenvolvidos do que esses países europeus. Então eu não concordo com essa definição que era mais equiparado, não. Para mim a questão é essa, questão de formação mesmo, para se ter esses dados, para se divulgar os dados, né, sociais, econômicos, para fazer esse ranking, né? Para mim é isso.
4. Observe a charge e faça o que é pedido. Aí tem uma charge aí do Quino, né, com a Mafalda. Eu não vou ler a charge de novo para vocês leem ela aí na casa de vocês. O que você entende por desenvolvimento e por subdesenvolvimento? Você concorda com a classificação do Brasil? Bom, gente, desenvolvimento é quando um país apresenta, né, tem taxas, dados sociais e econômicos elevados, né? Quais são esses dados? Dados de saúde, de educação, relação a outros serviços sociais, dados econômicos, né, valorização da moeda e por aí vai. Quando isso tudo é elevado, a gente fala que um país é desenvolvido, né? E vice-versa, quando o país apresenta baixos índices nesses dados que eu falei, a gente fala que o país é subdesenvolvido, ok? E quando ele está nessa transição, né, do subdesenvolvido para o desenvolvido, a gente fala que o país está em desenvolvimento, ou seja, ele está melhorando essas taxas, esses índices. O Brasil já esteve alguns anos atrás, né, nas décadas, na última década principalmente, nessa escala aí de desenvolvimento, país em desenvolvimento, né, mas não chegamos a ser um país desenvolvido. Pelo contrário, hoje a posição do Brasil é de um país subdesenvolvido, e ela é uma posição correta, porque o nosso país não apresenta atualmente altos índices sociais, né, e econômicos, principalmente sociais, né? A gente apresenta baixos índices sociais em relação à saúde, educação e tudo mais, né? Não tem um investimento grandioso por parte do poder público do Estado nesses serviços aí, né? Saúde, educação e outros. B. É possível afirmar que em um país há regiões mais desenvolvidas e outros menos desenvolvidas? Dê exemplos. Sim, é possível afirmar isso. Basta a gente olhar o Brasil, né? Que, por exemplo, a região Sudeste e Sul apresenta maior desenvolvimento que todas as outras, né? E a região Norte e Nordeste, por exemplo, sempre foram as regiões menos desenvolvidas, né? Isso é efeito de política pública também, viu, gente? No Brasil houve sempre um maior investimento de políticas públicas nas regiões Sudeste e Sul, né? E houve por parte do poder público um esquecimento das regiões Norte e Nordeste, né? Não houve muito ao longo dos anos um investimento real e de grande porte nas regiões Norte e Nordeste. 5. Observe a charge a seguir. É uma charge aí do mundo, né? E a mulher falando que a professora, né, falando sobre as vantagens da globalização. A ilustração de Milo Fernandes é uma crítica à ordem global atual. Faça um comentário acerca dessa charge com os pontos positivos e os pontos negativos da globalização. Bom, gente, eu sempre quando falo em globalização, a primeira coisa que eu aponto, que eu falo, é isso. Né, que ela vai ter sim pontos muito positivos, né, pontos que foram cruciais para o desenvolvimento do mundo e da sociedade, de toda a sociedade, né, para o mundo afora, e pontos muito negativos, inclusive, que vai prejudicar o desenvolvimento de não de toda a sociedade, nesse caso vai ser da parcela de mais baixa renda, né, da população mais pobre, mas pontos negativos. Então eu coloquei pontos positivos da globalização: aproximação entre os países, né, através dos incrementos, e as pessoas, né, através dos incrementos tecnológicos, nos meios de locomoção, nos veículos ficaram melhor, mais fácil de você se locomover, né, avião, barco, carros, todos os meios ficaram melhores. De comunicação também, por exemplo, a gente tem a internet, né? A gente agora está aí tendo uma aula via internet, então melhorou essa questão, né? A gente consegue se aproximar através desses aparatos tecnológicos, mais com as pessoas, inclusive de outros países, de outros lugares, né? Evolução tecnológica e científica houve com a globalização, não só nos meios de locomoção e de comunicação, mas saúde, na educação e vários outros. Esse é outro ponto positivo. Melhoramento nos meios de comunicação e locomoção, já falei. Os pontos negativos da globalização: ela aumenta as desigualdades sociais, porque esse melhoramento aí, científico, tecnológico,
né, esse melhoramento nos meios de comunicação e de locomoção, ele se dá com a globalização, sim, mas ele não vai abranger todo mundo, ele não vai abranger toda a população mundial, não, porque para se ter, né, esses melhoramentos, tem que ter um poder aquisitivo, ou seja, tem que ter dinheiro. Então ele vai abranger em grande escala mais a população de maior poder aquisitivo, e em contrapartida a população mais pobre não vai ter acesso a essas melhorias. Então a globalização ela aumenta a desigualdade social, né? E ela também tem um poder ambíguo de aproximar e distanciar as pessoas. Por quê? Ela tem o poder de aproximar as pessoas através dessas melhorias que a gente já citou aí, nos meios de comunicação, de locomoção principalmente, mas ela também distancia porque ela aumenta as desigualdades sociais, né? Então há um distanciamento social muito maior por causa da questão econômica, da desigualdade social e econômica, né? Então ela tem esse poder ambíguo de aproximar e afastar as pessoas pelo mundo afora. Surgimento e crescimento de uma cultura global em detrimento de culturas locais, né? Com a globalização a gente vê uma cultura global tomando conta do mundo, ou seja, as pessoas tendo hábitos culturais iguais pelo mundo afora, né? As pessoas vão vestir as mesmas roupas, vão ter os hábitos culinários, né, de alimentícios pelo mundo afora parecidos ou então iguais, por causa dessa cultura global, né, que ganhou o mundo afora. Isso é um ponto negativo, porque as culturas locais, né, elas vão se perdendo com isso, né? Então, no âmbito local, as pessoas vão perdendo um pouco da sua história, da sua identidade. Isso é um ponto negativo, né? As pessoas passam a consumir uma comida, a ter um hábito alimentício de um país que uma comida, um hábito alimentício, uma roupa, originários, né, de um país que não é o seu, né, de uma região que não é a sua, né, enquanto os hábitos culinários de vestimento e outros da sua região vai se perdendo, você nem se utiliza deles, né? Isso é um outro ponto negativo da globalização, ok?